Olá pessoal, eu sou a Vivi e aqui no canal eu conto histórias de terror, histórias criadas ou experiências reais de vocês. Então se você quer me mandar sua história, envia para o e-mail que eu vou deixar na descrição. Compartilha com a gente um pouquinho das suas experiências assustadoras, coisas estranhas e sinistras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as próximas notificações, curta o vídeo e deixe seu comentário. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer e a trazer mais histórias para você. Dito isso, vamos para a história assustadora de hoje. A história de hoje é O Vizinho do 730. Vocês já repararam como a gente ignora as pessoas ao nosso redor? No elevador, no mercado, na rua, a gente vê vários rostos todo dia e nem registra. Eles são só figuras de fundo na nossa vida. Eu era bem assim, até conhecer o meu vizinho do 731. Ou melhor, até eu perceber que ele sempre esteve lá. Meu nome é Tiago, eu tenho 32 anos, sou contador. Eu trabalho muito, chego tarde em casa, acordo cedo, a vida é corrida, né? Vocês sabem como é. Eu moro num prédio grande, desses de 40 andares, no centro de São Paulo. Apartamento 729 no 7º andar. Eu moro sozinho há uns 4 anos. Eu nunca prestei muita atenção nos vizinhos, nunca fui de reparar nessas coisas. Apenas cumprimentava quando os via no corredor, mas nada além disso. Cada um na sua, nada de intimidade. Até que numa terça-feira, voltando do trabalho, eu cruzei com um cara no corredor. Ele estava saindo do 731, o apartamento ao lado do meu. Um homem alto, uns 40 e poucos anos, pelo grisalho, bem penteado. Usava um terno cinza, parecia um executivo. E ele sorriu quando me viu. Oi, vizinho, finalmente nos encontramos acordados, né? Ele falou comigo, estendendo a mão. Eu sou o Paulo, e eu moro aqui ao lado. Apertei a mão dele um pouco sem graça. Prazer, eu sou o Tiago. Moro aqui há uns... Quanto tempo mesmo? Ele coçou a cabeça, pensando. Você se lembra quando eu me mudei? Eu achei a pergunta estranha e respondi. Não, cara, desculpa. Na verdade, eu nunca te vi aqui antes. Sério? Ele pareceu genuinamente surpreso com a minha resposta. Que loucura, a gente é vizinho de parede há tanto tempo. Conversamos mais alguns minutos. Ele era simpático, trabalhava com consultoria, viajava muito, também morava sozinho, assim como eu. Então, no final da conversa, ele sugeriu de tomarmos cerveja algum dia. Qualquer coisa é só bater na porta, viu? Ele brincou. A parede é fina, né? Dá pra ouvir tudo o que acontece. Eu dei risada e me despedi. Entrei no meu apartamento. Foi só quando eu sentei no meu sofá que eu me dei conta que até aquele momento eu nunca tinha escutado nenhum barulho do 731. Pode parecer besteira, mas eu comecei a prestar atenção. Parede é fina. Ele tinha razão no que ele disse. Eu ouvi o apartamento do outro lado, 727. Perfeitamente. A mulher que morava lá assistia novela, tinha um cachorro que ficava latindo. Dava para ouvir tudo. Mas o 731? Não, ele era um silêncio absoluto. Mesmo quando eu sabia que Paulo estava lá, porque eu via luz embaixo da porta dele, TV baixinha quando eu passava pelo corredor, mas de dentro da minha casa, pela minha parede, eu não conseguia escutar nada. Eu comecei a reparar em outras coisas também. O Paulo estava sempre saindo ou chegando, todas as vezes nos mesmos horários que eu. Toda vez que eu pegava o elevador, ele estava lá. Ou então ele entrava logo depois. Que coincidência, né? Ele sempre dizia isso e sorria. A gente tem uns horários bem parecidos, cara. No mercado, 3 vezes na mesma semana ele apareceu, sempre com o carrinho quase vazio, e sempre aparecia no mesmo corredor que eu. Ei, vizinho, tudo bem? Na academia do prédio, que eu quase não frequentava, ele estava lá, na esteira bem ao lado da minha. Caramba, Thiago, eu não sabia que você malhava aqui também. Na lavanderia do prédio, às 22 horas de um domingo. Horário que eu escolhi de propósito, para não ter ninguém lá, para ser somente eu. E ele apareceu ali com a sacola pequena. Não acredito, Thiago. Ele riu.
Realmente nós temos a mesma rotina. Então tudo aquilo ali começou a me incomodar. Até que numa quinta-feira eu resolvi testar algo. Mudei minha rotina completamente. Saí do trabalho, passei no shopping, voltei para casa num horário totalmente diferente do meu habitual. Cheguei às 16 horas. Geralmente eu chegava às 20. Subi para o meu apartamento e quando o elevador chegou ao 7º andar, Paulo estava lá, parado no corredor com uma sacola de compras. Opa, saiu mais cedo hoje, Tiago? Ele sorriu e falou: Eu também. O meu dia hoje no trabalho foi bem calmo. Eu comecei a me arrepiar, a me sentir perseguido. Entrei no meu apartamento sem nem respondê-lo direito. Encostei a porta e fiquei ali, completamente perturbado. Aquilo ali não era coincidência. Não poderia ser. Fui até o computador e procurei pelo nome dele. Paulo, nome do prédio e o 731. Mas não tinha nada. Procurei nos grupos do WhatsApp, no condomínio, mas nada, não tinha nenhum Paulo. Fui até a portaria no dia seguinte e pedi para falar com o síndico. Síndico, você pode me dizer quem mora no apartamento 731? Ele franziu a testa e conferiu o sistema. 731? Não, ele está vazio. O último morador já saiu de lá faz um tempo. Uns 8 meses, mais ou menos. O apartamento está até à venda. Eu não acreditei. Como assim estava vazio se eu conversei com o cara? Várias vezes. O nome dele é Paulo. E ele disse que mora lá. O síndico me olhou preocupado. Filho, será que você não está trabalhando demais? O síndico me olhou preocupado. Filho, você tem certeza? Não tem ninguém lá. Eu tenho as chaves aqui. Você quer ir lá ver? Então subimos juntos. Ele abriu a porta do 731. O apartamento estava completamente vazio. Não tinha móveis, não tinha nada. Apenas poeira e algumas caixas. Talvez uma mudança velha que foi deixada para trás. Viu? Está vazio, disse o síndico. Mas tinha luz acesa. Eu vi a luz por baixo da porta. Luz? Impossível. A energia de lá está desligada. Ele me olhou com uma mistura de pena e de preocupação. Filho, você tá bem? Eu acho que você tem trabalhado demais. Eu passei o final de semana perturbado me questionando. Será que eu imaginei tudo? Eu alucinei? Talvez eu esteja muito estressado com o meu trabalho. Mas segunda-feira, na hora do almoço, encontrei o Paulo de novo no elevador. E ele estava lá. Ele era muito real, sóbrio, sorrindo para mim. Aí, vizinho, bom final de semana, hein? Eu fiquei paralisada. Ele estava lá. Não era minha imaginação. Eu perguntei para ele: Você mora no 731? Claro que moro. Moro sim. Por quê? Não sei há quanto tempo você está lá. Ele pensou um pouco. Sabe que eu não lembro exatamente? Eu sei que tem um bom tempo. Mas por que essa pergunta estranha, Tiago? Bom, o síndico disse que estava vazio. Paulo riu. Sério? Que isso? Que maluquice. Você quer entrar comigo? Então entramos no apartamento dele. Ele tirou a chave do bolso e abriu a porta. Era realmente o 731. O apartamento estava todo mobiliado. Sofá, TV, estante com livros, quadros na parede, plantas. Era um apartamento normal, vívido e habitado. Viu? Olha aqui, essa é minha humilde morada, disse ele, todo orgulhoso. Eu entrei em choque. Saí tocando nos móveis para ver, mas eram todos reais. Oh, me desculpa, Paulo, eu acho que eu confundi os apartamentos. Eu menti a ele só para sair daquela situação o mais rápido possível. Relaxa, amigo. Ele deu um tapinha nas minhas costas. Bom, acontece de se confundir. Esse prédio é muito grande mesmo. Eu voltei para o meu apartamento completamente perdido. No dia seguinte, voltei à portaria. E o 731, você confirmou? Perguntei ao síndico. Confirmar o quê? Eu já te disse que está vazio. Eu entrei lá ontem, tinha móveis, tinha tudo. Então ele suspirou. Vamos lá de novo. Subimos e ele abriu a porta. Viu? Vazio, igual estava antes. Poeira, caixas velhas, nada mais. Cara, isso não tá certo. Eu vim aqui ontem.
E tinha tudo aqui, era uma casa normal. O síndico colocou a mão no meu ombro e disse: Olha, eu vou ser sincero com você. Eu acho que você precisa descansar. Talvez você precise conversar com alguém. Sem julgamentos, tá? Às vezes a gente surta um pouco mesmo. Então eu comecei a evitar o Paulo. Eu via no corredor, fingia que estava no celular. No elevador, eu esperava o próximo. No mercado, eu mudava de corredor. Mas ele sempre aparecia. E aí, Thiago, você tá me evitando? Ele perguntou rindo. Mas o riso dele era meio sem graça. Não, tô não, eu só ando muito ocupado. Bom, a gente ainda precisa tomar aquela cerveja, né? Que tal hoje à noite? Lá em casa? E eu respondi de imediato: Não, eu não posso, eu trabalho. Ele retrucou: Que tal amanhã? Não, eu vou viajar. Que pena. E dessa vez ele não sorria, ele estava realmente triste. Bom, a gente se vê, né? A gente sempre se vê, né, vizinho? Algo na forma que ele falou sempre me fez estranhar. Então fui pesquisar o histórico do prédio, antigos moradores, tudo mais. E eu encontrei algo. Uma notícia de 12 anos atrás. Homem encontrado morto em apartamento. Paulo Henrique, 41 anos, foi encontrado morto em seu apartamento. Segundo a polícia, ele vivia sozinho e não tinha contato com os familiares. O corpo só foi descoberto após os vizinhos reclamarem do odor. Estima-se que ele estava lá há pelo menos 2 semanas. A causa da morte nunca foi descoberta. Bom, na notícia tinha uma foto, e realmente era o Paulo. Era o meu vizinho do 731. Conferi o endereço na notícia. Era esse prédio, esse apartamento. E ele tinha morrido aqui, sozinho, sem ninguém notar. Por 2 semanas ninguém deu falta dele. Naquela noite, às 3 da manhã, eu acordei com batidas na parede. Toque, toque. Vinham do 731. Eram batidas ritmadas, insistentes. Eu coloquei meu ouvido na parede e escutei a voz abafada. Tiago, você tá aí? Era o Paulo. Tiago, por que você está me ignorando? E ele continuava batendo. Tiago, eu só queria um amigo. Será que é tão ruim assim? Todo mundo me ignorou. Por anos, por décadas. Entrava no elevador e ninguém via. Cumprimentava e ninguém respondia. As batidas foram ficando mais fortes. Até quando eu morri, ninguém percebeu. De repente, tudo ficou em silêncio. Então, mais baixinho, quase como um sussurro, eu escutei ele falando. Mas você me viu, Tiago. Você falou comigo. Finalmente alguém me viu. Eu ouvi passos dentro do 731. Passos se aproximando da parede. Agora você quer me ignorar de novo? A parede estava fria debaixo da minha mão. Ela estava gelada. Não vou deixar, Tiago, não vou deixar nunca mais. A temperatura do quarto despencou. A respiração saía em vapor. Nós vamos ser amigos para sempre, Tiago. E então, algo que eu nunca irei esquecer. A parede começou a ceder, como se fosse feito de borracha, de carne. Era algo se esticando para dentro do meu apartamento, como uma forma humana pressionando por trás. Mãos, rostos, estava tentando atravessar para o meu apartamento. Deixa eu entrar, Tiago. Então eu saí correndo dali, tranquei a porta do quarto e passei a noite na sala. No dia seguinte, procurei um padre. Comentei com ele e ele me ouviu pacientemente. Meu filho, esse homem, essa alma, ficou presa. Foi esquecida, ignorada, e agora que alguém finalmente reconheceu, ele não quer deixar ir. Você deu atenção, e a atenção para os mortos esquecidos é vida, é existência. Bom, padre, e o que eu faço agora? Então ele me aconselhou. Se mude o mais rápido possível. Coloquei meu apartamento à venda naquela mesma semana. E em 3 dias eu consegui um comprador. Fechei rápido, era menos dinheiro do que valia. Mas eu não me importei, eu só queria fugir dali. No dia da mudança, enquanto eu carregava as últimas caixas, o Paulo apareceu. Ele estava diferente, meio pálido.
quase transparente, como se fosse uma falta desbotada de si mesmo. Você tá indo embora, né, Tiago? Sim, eu preciso ir embora. Então ele respondeu, por minha causa, né? Mas dessa vez eu não neguei. Bom, Tiago, eu só queria companhia. Mas pela primeira vez eu percebi, eu vi ali solidão, tristeza profunda, talvez desespero. Sinto muito, falei sendo sincero. Mas não dá para ficar. Ninguém nunca pode. E desapareceu, literalmente como fumaça. Isso tudo aconteceu há uns 6 meses. Me mudei para a Zona Leste, prédio novo, vizinhos novos, vizinhos barulhentos, festas todo fim de semana. Perfeito. Eu nunca mais vi o Paulo. Mas tem uma coisa que eu não contei. Quando eu pesquisei sobre ele, sobre a morte dele, eu encontrei algumas informações. Paulo Henrique morava sozinho há 15 anos. Nunca recebia visitas, não tinha amigos, trabalho remoto, sem nenhum contato social. E quando morreu, levou 2 semanas para alguém notar. Mas sabe o que a matéria dizia? Nos últimos meses de vida dele, os vizinhos relatavam que ele falava sozinho no corredor, cumprimentava pessoas que não estavam lá, que ele parecia estar conversando com alguém invisível no elevador. A polícia então considerou que talvez ele tinha algum problema mental, ele tinha ficado doente antes de morrer. Mas e se ele não estivesse louco? Se ele também teve um vizinho invisível? Alguém que só ele via? Alguém que só queria atenção? Alguém que estava ali há muito mais tempo? E quando Paulo morreu, ele se tornou aquilo que o assombrava. Essa parte que me mantém acordado todas as noites. Porque se isso é verdade, se isso for um ciclo, então quanto tempo até eu começar a ver alguém? Alguém que só eu vejo. Alguém que precisa desesperadamente de atenção. Quanto tempo até eu me tornar o próximo Paulo? Hoje mesmo, quando eu saí de casa, eu cruzei com um cara no corredor. Ele sorriu para mim. Olá, vizinho. Finalmente nos encontramos acordados. Eu sou o Carlos. Eu moro aqui ao lado há anos. Eu nunca nem tinha visto aquele homem na vida. Quando eu olhei para trás, ele simplesmente sumiu. Tudo está começando de novo. Bom, essa foi a história de hoje. Conta aqui nos comentários o que você achou, se você tem algum relato parecido. Você também tem algum vizinho estranho que vive encontrando por aí? Alguém suspeito, alguém diferente? Eu sou do tipo de pessoa que espera todos os vizinhos saírem da calçada para eu poder sair de casa. Você também é assim? Hoje foi isso. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!